mas o Tejo não é o rio mais belo do mundo, porque o rio mais belo do mundo passa na minha aldeia, né? E eu sei que tem a Niagara Falls, Foz do Iguaçu, mas as cachoeiras mais belas do mundo caem na minha aldeia Ipoema, né? E ali, nesse cenário de cachoeiras, de pastagens, uma praça, uma igreja, esse cenário bucólico de zona rural, eu nasci de uma família grande de 11 filhos, e meus ancestrais foram todos homens do campo. E ali começou realmente a minha história. Eu preciso aqui destacar um desses personagens, um desses meus ancestrais, que foi importante demais para moldar o meu barro, que foi a minha avó, com quem eu tive muito contato na infância e na adolescência, sobretudo. Mas a minha avó, Dona Lia, ela era conhecida na região de Ipoema como uma mulher altruísta, solidária e que levava mantimentos numa garupa de um animal, de um cavalo, tudo que sua fazenda produzia, a fazenda dela e do meu avô, para alimentar a fome, para alimentar pessoas carentes e socorrer essas pessoas famintas. O meu irmão economista, inclusive, costuma dizer que foi ela quem inventou a cesta básica no Brasil. E eu tinha 6 anos e aprendi com ela, fazia essas visitas com ela. E um menino de 6 anos eu aprendi, eu me aproximei e conheci a dor da fome. Porque na zona rural de Itabira, naquela época, anos 70, existia fome, sempre existiu fome no Brasil, e também ali, por incrível que pareça, mesmo no campo existia fome. E ela me deu este conhecimento, essa sensibilidade. A Dona Lia também era uma grande contadora de histórias. Ela contava tantas histórias, inventava tantas histórias, que ali também despertou o meu interesse pelo conhecimento, pela narrativa, e talvez por isso me tornei jornalista anos depois. Num período que não existia internet, televisão muito pouco, praticamente o contato com a imaginação, com as histórias, eram poucos livros também, mas foi ali desse personagem, desse meu ancestral rural. Aos 9 anos, subi na carroceria de uma picape, emprestada pelo dono da venda ao meu pai, para carregar os 11 filhos numa mudança para Itabira, porque o seu propósito era estudar, proporcionar uma melhor escola para os seus filhos. E cheguei em Itabira, também início da década de 70 e poucos, pujança econômica, milagre econômico no Brasil, a mineradora pujante, produzindo grande produção de minério, ônibus o tempo todo carregando trabalhadores, operários, 24 horas de explosões de dinamites, um grande movimento de trabalhadores e de produção. Foi um choque cultural. Eu que saí daquela zona rural e fui estudar em escola pública, no Major Lage, aprendendo um pouco a conviver com esse universo muito diferente, o universo da mineração muito diferente daquele que eu vivia até então. Aos 12, eu virei para o meu pai, fazendeiro, homem do campo, e disse: eu quero trabalhar. Ele não entendeu, porque o propósito da mudança para Itabira era estudar, ele queria estudar os filhos, ele provia os filhos, não precisava, não era uma necessidade familiar que os filhos trabalhassem. E ele me perguntou: por que você quer trabalhar, meu filho? Eu não soube responder. Realmente eu não tive resposta naquele momento, mas ele consentiu que eu fosse trabalhar e arrumei um emprego na farmácia do seu Délcio, na periferia de Itabira, no Alto dos Pereira. E ali fui trabalhar, dos 12 aos 15 anos, e tive o meu segundo contato, depois do contato com a fome, através da minha avó, eu tive meu segundo contato com uma segunda forma, talvez a segunda mais dolorosa miséria humana, que é a enfermidade. Trabalhando numa farmácia,
eu pude ter contato com pessoas doentes o tempo todo. E ali eu aprendi a fazer injeções, aprendi a aviar as receitas das letras difíceis dos médicos e pude também desenvolver o meu primeiro trabalho voluntário, porque muitos idosos, moribundos, não conseguiam ir até a farmácia para tomar as suas injeções diárias. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e às noites eu ia visitá-los para aplicar as suas injeções, levar medicamentos, levar histórias. Começava ali minhas narrativas, porque quem está numa cama doente também quer um pouco de carinho, quer um pouco de palavra, e isso tudo eu consegui fazer com que me despertasse um pouco o sentimento e essa aproximação, essa consciência de comunidade e a consciência de estar perto de uma dor muito grande que é a enfermidade. E me vem à memória um pensamento final do Steve Jobs, quando ainda muito doente e muito rico, quando ele disse que você pode pagar as pessoas para fazer tudo para você, em seu lugar. Mas você não pode pagar uma pessoa para deitar no leito de hospital em seu lugar, para atravessar uma doença em seu lugar. A doença é sua e você tem que ir com ela até o final. E depois daquilo, aos 15, o meu pai, fazendeiro, ainda fazendeiro, em Poema, mas empreendedor, ele se tornou sócio do Hotel Europa, um hotel. Tinham poucos hotéis em Itabira, e esse era um hotel importante que tinha na cidade. E saí da farmácia e fui trabalhar no hotel, não como gerente, como podia se imaginar do filho do sócio, mas eu fui como carregador de malas, como apontador dos funcionários. E o hotel me deu uma possibilidade de encontrar pessoas. Eu carreguei muitas malas de pessoas, mineração pujante, a companhia recebendo gente do mundo inteiro, recebi pessoas do mundo inteiro ali, carreguei malas de pessoas internacionais. O hotel me deu essa possibilidade de abrir um pouco a minha imaginação, o universo para outros universos, além do universo de Itabira, e eu me aproximei muito da cultura itabirana, de artistas, da música, das artes cênicas ali. Fui estudar música na banda Euterpe e ainda jogava futebol, fazia tudo aquilo que um garoto normal fazia e ainda trabalhava, estudei música e me aproximei de pessoas. O jornalismo ali já me encantava um pouco, era uma fase que o Cometa Itabirano, um jornal alternativo de Itabira, fazia muito sucesso. Drummond escrevia para o jornal e eu li aquilo com um interesse enorme e tudo aquilo, e pensei, tenho que ir embora de Itabira para continuar meus estudos, para fazer jornalismo, né? E aquilo me veio, o pensamento maior, talvez o maior ensinamento, além dos poemas, o maior ensinamento que o Drummond me trouxe, e modéstia à parte, eu quis ir fazer como o Drummond fez. Pinte sua aldeia e seja internacional. Essa não é uma frase do Drummond, é uma frase do Tolstói, mas o Drummond exercitou esse pensamento do Tolstói. Então esse foi um grande ensinamento do Leon Tolstói. Pinte sua aldeia e seja internacional. E eu fui então buscar esses novos universos em Belo Horizonte, onde terminei, fui para a faculdade estudar jornalismo, continuei trabalhando, continuei estudando jornalismo. Depois do jornalismo, e aí eu entendi que a universidade era um espaço fundamental. Entendi muito bem o porquê o meu pai colocou os seus filhos na carroceria de caminhonete e os trouxe para Itabira estudar mais, e não ficar na zona rural. Porque a universidade é o grande celeiro do pensamento, da pesquisa, da reflexão, da crítica. Ela é fundamental. Eu fui atrás disso. Exerci o meu projeto universitário, trabalhei como jornalista em revistas nacionais, em jornais, até
me tornar um executivo e fazer opção para comunicação empresarial e trabalhar nessa grande empresa, por onde fiquei por muito tempo, como na área de comunicação, trabalhando a comunicação, as narrativas, e durante o jornalismo eu trabalhei muitas narrativas da sociedade, né, da economia, da cultura, da violência, da grande cidade. E na empresa eu exercitei a narrativa de produto, de marketing, não é? A narrativa de uma companhia, de uma empresa que precisava de se inserir com a sociedade. Mas os tempos eram outros naquele momento. A internet basicamente se iniciava, não existia e-mail ainda, era tudo muito rudimentar, a forma de comunicação era muito difícil, basicamente feito através da imprensa convencional. Mas ali eu pude entender que a empresa precisava de se inserir na sociedade de outra forma. Eu pude trazer essa contribuição e tive sorte de ter dirigentes, colegas, na época, que apostaram neste modelo, neste pensamento, e permitiu que eu pudesse avançar um pouco mais na linha de comunicação de uma empresa e pudesse promover a inserção mais absoluta possível da empresa com a comunidade. A empresa é um ente social, ela não pode mais se resumir a gerar impostos, gerar empregos e a gerar lucros para o acionista. Ela precisa de deixar um legado muito mais importante para a sociedade. E eu busquei isso na empresa, criei imediatamente um projeto social chamado Árvore da Vida, onde a empresa iniciou um relacionamento com a comunidade do Jardim Teresópolis, em Betim, que era então a comunidade mais violenta de Minas Gerais, com 200 homicídios por ano. 10 anos depois, o índice de homicídio dessa comunidade tinha se reduzido pela metade. E se empoderaram. Nós criamos projetos com as crianças, com os pais em cooperativas, com as crianças em educação e com os jovens em capacitação profissional. Com eles indo, inclusive, trabalhar na minha própria indústria. Nesse aspecto, ali, eu ganhei, por conta disso, a diretoria de sustentabilidade. Era um aspecto, uma coisa muito mais ampla. E depois... E talvez os dirigentes da empresa não sabiam por que estavam me dando a diretoria de sustentabilidade. Mas estavam dando a diretoria de sustentabilidade, eu sabia por quê. Por causa da minha avó Lia, em Ipoema, quando ela me aproximou da fome, por causa da farmácia do seu Délcio, quando eu me aproximei da enfermidade, né? E por conta das minhas narrativas que eu aprendi ao longo do tempo e precisava de promover uma nova narrativa para a empresa, que é o encontro dela com a sociedade, a quebra de um muro entre comunidade e entre empresa. Não é? E sustentabilidade, para mim, é adquirir a plenitude do trabalho. A plenitude do trabalho é você criar valor para si mesmo e também para o outro. Então, a sustentabilidade, para mim, é saber olhar para o outro. E naquele momento, há pouco tempo, eu encontrei a resposta que eu precisava dar para o meu pai, quando aos 12 anos ele me perguntou por que trabalhar. E agora, nesse microfone do TED, eu posso responder ao meu pai, que está em outra dimensão, que não está aqui, mas que me trouxe para estudar e me deu essa oportunidade. Eu digo para ele: meu pai, eu quis trabalhar aos 12 anos intuitivamente, porque eu queria aprender mais, eu queria não ter limites para poder enxergar o outro e entender que a plenitude do meu trabalho era poder enxergar a outra pessoa. Obrigado.